O mundo vai acabar e a culpa é sua. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Há tempos, a ameaça de extinção preocupa o ser humano. No início, a ameaça era direta: predadores vorazes, doenças, pestes e infecções. A humanidade convivia com a ameaça de morte iminente dia a dia. Com o desenvolvimento da linguagem e posteriormente de tecnologias para a proteção da prole, obtenção de comida e tratamento de enfermidades, a humanidade passou a viver em grupos cada vez maiores, até a constituição de cidades. Impérios antigos acreditavam que fenômenos climáticos e astronômicos ditavam catástrofes, que se confundiam com a ira de seus deuses. Nesse ambiente, a ameaça do fim do mundo se relacionava com eclipses, asteroides, conjunções de planetas, glaciações, secas prolongadas ou períodos de calor intenso. Claro que os governantes da época dispunham de grandes profetas e magos para aplacar a ira desses deuses, e estes só precisavam de um pouco de sangue humano. À medida que a humanidade aprendeu a observar os astros e contar o tempo baseado na Lua, Sol e estrelas, esses fatores também deixaram de ser uma ameaça. Bem, como o mundo não acabou por predadores ou doenças e nem por superstições, chegamos a Malthus. Em meados de 1800, o economista Thomas Malthus previu o fim do mundo por falta de alimentos. Segundo sua hipótese, a produção de comida aumentaria linearmente, uma progressão aritmética, enquanto a população aumentaria exponencialmente, progressão geométrica. Através desse raciocínio, Malthus concluiu que em um determinado momento haveria falta de comida. Era o esgotamento dos recursos terrestres. Já ouviu essa história, né? Mas aí foram lançadas as bases de teorias eugenistas, que consideram o ser humano um problema na Terra, que fariam muito sucesso nos séculos seguintes. Nas mãos de comunistas e nacional-socialistas, essa teoria justificaria centenas de milhares de mortes. Ao contrário do previsto, a humanidade cresce a taxas cada vez menores e a produção de alimentos aumenta vertiginosamente, com expansão de áreas agricultáveis, novas tecnologias, tanto genéticas quanto no emprego de máquinas, e mais recentemente com o uso de eletrônica e computação. Na sequência do alarmismo malthusiano, veio o resfriamento global das décadas de 60 e 70. Sim, o mundo ia acabar de frio, tudo ia ficar congelado. A revista Times e outros tantos meios de divulgação da época, vejam os links na descrição deste vídeo, publicavam efusivamente matérias alarmistas, com previsões catastróficas de superresfriamento do planeta. Novamente, faltariam alimentos, haveria migrações, escassez, fome e risco de extinção da humanidade. Como novamente o mundo não acabou, veio o suposto problema dos raios ultravioleta na década de 80. Nesse momento, o mundo ia acabar porque a camada de ozônio, que supostamente barra esses raios solares, estava sendo consumida por gases que saíam das geleiras da época e dos traseiros de bois e cabras na Nova Zelândia. A hipótese dizia que sem o ozônio na atmosfera, aumentaria a incidência de raios ultravioleta e todos morreríamos de câncer de pele. Quem aí não se lembra do Sunblock Fator 5000 no filme Robocop de 1990? Acabou que o próprio físico Joe Farman, que propôs a ideia em 1985, observando dados na Antártica, concluiu que a formação de ozônio na atmosfera é um fenômeno cíclico e que eventuais buracos não são necessariamente um problema. Bem, como o mundo não acabou com todo mundo queimado, veio o aquecimento global. Agora, o mundo esquentava de maneira irreversível por atividades humanas ligadas ao lançamento de carbono na atmosfera, especialmente queima de florestas e combustíveis fósseis. O aquecimento global seria implacável, inclusive trazendo mudanças climáticas tão severas que fariam ilhas desaparecer, cidades litorâneas seriam inundadas, a Antártica e o Ártico estariam sem gelo. Era o fim. Mas, novamente, a hipótese não se confirmou. Ao longo do tempo geológico, nunca houve relação entre temperatura na superfície da Terra e quantidade de gás carbônico na atmosfera. Talvez por isso o Rio de Janeiro continue lindo. Ainda que qualquer dessas teorias apocalípticas tivesse um vestígio de verdade, tivesse ao menos uma ponta de lógica, a ação de políticos, burocratas e pseudocientistas estatais acabou por soterrá-las.
Sim, os agentes estatais perverteram a ciência, criando o cientificismo, que nada mais é que pura retórica revestida de lógica. Isso é tudo o que Aristóteles tentou a todo custo separar logo no início da ciência. Portanto, não se trata de negacionismo, mas da verdadeira ciência, que se baseia na dúvida, no questionamento e na experimentação. Vale lembrar que, em última análise, a ciência só deseja cumprir seu método de elaborar e testar hipóteses. Quando há alguém querendo te forçar a alguma coisa, declarando consenso científico, não se engane, isso não é ciência. Ciência para um lado com a lógica, política para o outro com a retórica, dizia Aristóteles. Interessante também notar que, diante de todas as ameaças modernas, só existe uma maneira de resolver os problemas: mais poder para os políticos e mais dinheiro para o Estado. Pela lógica austríaca, é fácil concluir que o estamento burocrático tem incentivos para manter a população assustada, usando a retórica da extinção iminente. Qual será a próxima, hein? Bem, parece que a criatividade dessa gente está acabando, pois, como vimos no vídeo A Volta do Green New Deal, do canal Ancapso, querem agora retomar a retórica do aquecimento global ou das mudanças climáticas. Até quando? O professor Luiz Carlos Molion já nos ensinava: a retórica do aquecimento global tem tudo a seu favor, menos os dados. Enfim, percebe-se que o discurso estatal vai se aprimorando ao longo do tempo, procurando criar uma ameaça sobre a qual o cidadão comum não tem controle, até fazer dele mesmo o culpado. Assim, só o Estado pode te salvar, certo? Veja como governos usam essas pseudo-ameaças como estratégia para a disseminação de medo e imputação de culpa no cidadão comum. Felizmente ou infelizmente, quando a extinção vier, não vai ser o Estado que vai te salvar. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Amazônia Livre, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!